Fala pessoal, tudo bem? Olá, tudo Fábio bem? Evangelista, Haroldo Machado. Haroldo Machado. Hoje estamos aqui dando início ao nosso quarto episódio Projetelas Cast. Não esqueçam de dar um like lá no... Tem que dar um likezinho pra gente lá no YouTube, no canal da Projetelas e seguir a gente no Instagram, no Projetelas Cast, por favor, gente. Contribuam conosco. É isso aí. Hoje estamos aqui com o Tiziano Mazza, do grupo Descabos. Tudo bom? Como é que Tudo você tá? bem. Seja bem-vindo, Tiziano. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês. Queria também parabenizar toda a produção aqui da Projetelas. Está um ambiente super legal aqui para a gente poder fazer uma conversa bem legal hoje. Nós que agradecemos Bacana, aí. bacana. Fale um pouco mais de você pro pessoal que está nos acompanhando, está nos assistindo. Quem é o Tiziano, Descabos? Conte um Sim. pouco para nós. Beleza, eu sou o Tiziano Mazza, eu sou gerente de marketing, um dos sócios do grupo Descabos. É uma empresa que a gente comercializa sistemas, né, soluções para comunicação, desde a parte de cabeamento até a parte de videoconferência, sonorização, equipamentos para distribuição de sinal de vídeo. E estamos aqui hoje para contar um pouquinho mais sobre a história, sobre o negócio e falar sobre mercado. Muito bem, muito legal. Vou emendar já na primeira pergunta. Como Sim. você deu esse gancho da história, o seu pai que fundou a Descabos, Isso. e pelo que passaram pra gente, em 1995. Isso, É isso? isso mesmo. E aí, como que foi? Você vendo o seu pai, iniciando um novo empreendimento, e vocês ali acompanhando, e agora seguindo esse caminho. Conte um pouco pra gente como foi esse início. A gente sempre participou, né, de alguma forma, né? Esse ano a gente completa 30 anos, então, né, de 95 para 25, 30 anos. Mas meu pai, ele veio de uma indústria que fabricava cabos, né, e acabou fundando daí a Descabos como uma distribuidora, né, daquela Bacana. indústria, né? E daí no início, meu irmão mais velho, o Fabrício, já participava ali junto, né, que ele também já trabalhava ali na indústria. Naquele início, a gente fabricava mais cabos para a parte de automotivo, né? Sonorização automotiva, né? O pessoal de instalação ali automotiva. Já fabricando ou não? Só distribuindo, só A gente tinha comercializando? uma parceria, na verdade. Como ele saiu de uma fábrica, ele e outros sócios, um fundou uma fábrica e outro fundou a distribuidora, né? Sim. Então, tava meio junto ainda ali. Hoje a gente tá mais dividido, separado, né? Mas daí a gente pegava mais esse ramo aí do automotivo. E aí, com o tempo, né, fomos desenvolvendo outras linhas, mais para instalação mesmo, instalação de áudio, depois instalação de vídeo, e os filhos foram entrando meio sem Mas querer. seu pai era aquele cara que botava a mão na massa, projetava o cabo, ia pra extrusão, porque cabo é extrusado, né? Se eu não me engano. Sim. Como ele veio de fábrica, né? Ele Chão já de fábrica puro. conhecia de tudo, né? Sim. Da parte de produção ali, toda essa parte que precisa ter, né? Então, ele acompanhava a produção também, né? Mas daí a gente ficou mais nessa parte das vendas para as revendas ali, ficou separado dessa forma. A gente sempre teve contato lá com o pessoal da fábrica para ir lá, meter o bedelho ali no meio, né? Falar, não, faz assim, faz daquele jeito, né? Legal. Tava ali num aprendizado grande, né? Grande. Porque é muito Sim. bom você ter essa experiência toda que Você o chegou pai a ter tinha. algum contato e dentro o da comercial. fábrica, no chão de fábrica, ou você só ficava no comercial? Cheguei aí para conhecer, mas não a trabalhar na parte da fábrica, Não mas sujou a ali mão. no escritóriozinho ali, Sim, né? Mas sim. desde do começo ali, quando eu era mais novo e tal, que eu ainda não trabalhava exatamente na empresa, mas sobravam umas atividades para mim lá em casa, né? Quando eu era pequeno, então, veio esses catálogos errados aqui, Você temos que começou com quantos colar. anos, mais ou menos? Ixi, agora essas atividades eu nem lembro, mas era colar canhoto nas notas fiscal. Aí tinha uma atividade que era pra criança, vai lá e cola lá pra ficar fazendo alguma coisa. Dá uma ocupação pra esse moleque Faz aí. alguma coisa. Mas aí depois a gente meio que foi entrando sem querer na empresa. O meu Sim. irmão do meio Cristiano entrou em 2003, né? Ele fazia outra coisa, outro tipo de trabalho. E daí entrou para vendas ali, para desenvolvimento de produto. E eu entrei em 2008, que eu saí também de uma outra empresa que eu trabalhava e já trabalhava com marketing e tudo, né? E acabei entrando no final de 2008 ali para daí começar também a fazer a parte de estratégia de marketing na empresa. Depois da perca do pai, houve um crescimento, é óbvio, né? Que a gente, né? Acompanhamos, né? A gente Sim, sempre sim. está olhando e acho que é muito importante, porque geralmente quando os filhos tomam conta, nunca tem uma linha de crescimento, né? Geralmente acaba... A história mostra que é o contrário, né? Isso, E aqui a isso. gente está falando com Isso. dois que pode dar o exemplo, que Sim, o Fábio a também. história da Projetelas também é muito parecida Sim, com a história sim. que você está nos relatando agora, que também o Fábio, infelizmente, perdeu o pai. Sim. E aí a empresa continuou
E depois desse período, porque eu imagino que é bem assustador isso, mas depois desse período, a hora que a poeira assentou, aí a empresa começou a decolar, assim como a Descabos também. Decolou do legado que os pais deixaram, né? Isso é Com muito legal. certeza, né? Fica o legado, com certeza fica todo ali, né? O jeito de trabalhar, né? Mas a gente, como a gente entrou, eu entrei no final de 2008, meu pai foi falecer no final de 2019, né? A gente já tinha assumido bem a empresa ali. Já. Ele estava mais como, vamos dizer, o conselheiro ali, administrativo, dava ali umas Segue por aqui, vocês estão indo no caminho errado. Não faz Puxava isso, a orelha, não, aí vai puxava dar a orelha. errado, né? Dá uma puxada de orelha, mas a gente já estava já direcionando a empresa, Sim, né? Então sim. não foi tão impactante assim nesse Os sentido, filhos já né? administravam a A empresa. gente já né? administrava. Já entrando nesse assunto, vamos entrar na pergunta 2, que tem tudo a ver. Bom, trabalhar com o pai foi um desafio duplo, né? Hoje você é gerente de marketing, né? Isso. O que mudou, né? Os negócios relacionados ao marketing na época dele para hoje, né? Porque O atual. Sim. muda bastante coisa, né? Trabalhar com família, né? Tá conversando aqui antes com o pessoal, né? Com a Bia da Projetelas, com o Fábio. Sim. Que trabalhar com família não acaba o trabalho, né? Você vai almoçar, vai para casa, tá discutindo o trabalho ainda, tá falando Final de semana se encontra, né? se encontra Só na trabalho, festinha só da serviço, né? família Só e trabalho. é trabalho, né? Então tem isso, né? Nunca parava ali. Eu cheguei até no começo ali, quando eu entrei na empresa, eu lembro que eu tinha umas discussões. Falei assim, pô, dá pra gente parar de falar de trabalho? Vamos falar de outra coisa, né? Sim. Mas é isso mesmo, né? Então, teve esses desafios, sim, de trabalhar com família tem essas questões, né? Mas também tem o lado bom, né? Que a gente se entende muito bem. A gente Sim. nunca teve, assim, problemas, assim, eu e meus irmãos, meu pai, nunca tivemos problemas, assim, na empresa pra, sei lá, Opiniões chegar a diferentes, brigar. né? Diferente sim, sempre tem, né? Mas Rola uma discussão, mas Não, não é algo opinião que... sadia, que pô. vai pro Você coração. consegue, Sim, né? eu acho que até isso que é bom lá, porque nós somos 3 irmãos diferentes, né? Sim. Apesar de ter sido criado no mesmo lugar, na mesma família, mas cada um tem sua personalidade, cada um vai por Sim. um lado mais, e o outro vai por outro, né? Mas isso balanceia também ali No final a das contas dá tudo estratégia, né? certo. No final dá tudo certo e estamos É aí. isso aí. Hoje, né, eu, o Cristiano e o Fabrício seguindo, tocando a empresa e mantendo o legado, né, como você falou. Sim. Muito legal. A Descabos hoje tem quantos colaboradores? Hoje a gente está com 20 colaboradores. na Legal, Descabos. bacana. Tá gerando aí 20 empregos diretos fora os indiretos, né? Sim, E sim. você falou bastante da sua formação em marketing. Marketing e a sua paixão por branding, né? Sim, sim. Como que isso se conecta ali na Descabos, no papel da Descabos? Como que você pode falar pra gente? Legal, assim, porque, né, eu tinha me formei no final de 2001, né, e daí ali eu fui trabalhar, fiz estágio e tal, né, e fui conhecendo, aprendendo um pouco mais sobre o marketing, e quando eu cheguei na empresa eu já estava com um pouco mais de experiência, né, em 2008 ali já tinha uma certa experiência. E isso me possibilitou que eu testasse muitas coisas assim que eu aprendi, que eu conheci e não tinha como testar na outra empresa, né? Aí Então, você foi colocar em prática. o legal de você ser sócio e você ser um dos donos da empresa é isso, que você podia fazer o que você quisesse, né? Então, testar, vou fazer um vídeo de tal jeito, vamos fazer o site de tal jeito, né? E aos poucos Mas você teve vai alguma também... ideia assim que o pai e os irmãos falou, Tiziano, não, essa ideia não, isso aí não vai dar. Teve? Porque o marketing sempre quer inovar, né? Tem, sempre tem. Sempre tem aquela... Já teve muita coisa assim que deu errado, né? Também que lá na empresa eu sou conhecido também como o tio do pavê, né? O cara que faz as piadinhas ruins, assim. Às vezes sai uma piadinha ruim em alguma campanha também, né? Diferente e tal. Sim. E aí já teve pessoal que ficou bravo e tal, mas é assim que aprende mesmo, é testando. Exatamente. Tentando, né? Erros fazer, e acertos, né? é assim. Né? Vamos que vamos. E aí, né, foi, né, fazendo um pouquinho de tudo, no final, né, eu acabo indo mais pro lado da marca, de brand, né? Estudei também nos últimos anos, eu fiz alguns cursos de brand, né? E enxergo que esse mesmo é um assunto que muita gente fala hoje em dia, né? Tem focado mais nessa parte da marca, que é isso que faz a diferença, né? Fortalecimento hoje em dia, da marca. Sim. Fortalecimento da marca, porque hoje em dia, você vê China, né? Toda a parte de internet que você consegue achar qualquer tipo de produto hoje no mundo, eu vejo que o produto ele acaba perdendo um pouco aquele papel de ser um diferencial. Hoje em dia, o produto é difícil você falar assim, o meu produto é só eu que tenho, só eu que faço, ninguém tem igual, ninguém tem... Verdade, é difícil você encontrar algum produto que seja que tenha essa exclusividade hoje, Sim. né? Realmente, tem razão. Então, acaba sendo, né, uma coisa que
você tem outros lugares para encontrar aquele produto, né? Então você acaba indo mais para um lado mais conceitual de experiência, né? Como é que é a experiência que ele tem na sua empresa, né? Não só na parte de compra de produto, né? Então, essa parte da marca acabou me chamando bastante atenção por causa disso, porque é onde eu vejo o que é o futuro mesmo das empresas, assim, né? Será que é por isso, aproveitando esse gancho e colocando uma pergunta a mais aqui, será que por isso que hoje eu não vejo as empresas mais investindo tanto em requerimento de patente, por exemplo, são algumas que entram, porque infelizmente patente, principalmente aqui para nós, não funciona tanto. Difícil, e aí, pô, e você gasta para poder ter uma patente requerida, aí você lança um equipamento, pô, 3 semanas depois já tem alguém fazendo igual. Não, e o cara muda, então, muda a cor do parafuso. Muda alguma coisa, já quebrou. Não, na realidade ele tá livre. Mas é legal esse caminho do branding, que é o quê? Pô, você sabe que a galera vai eventualmente te copiar. Sim, então, o que você tem que fazer? Uma vez que o cliente enxerga que tem mais de um produto semelhante no mercado, ele vai pela marca. Opa, peraí, essa marca aqui é a marca que eu confio, marca é a marca que forte, todo mundo fala. Sim, tem que trabalhar muito a marca. Porque quando você não tem uma marca forte, né? Como a Projetelas já tem um histórico, tem um nome, né? No Brasil, né? A Descabos também, né? Se você não tem uma marca forte, é preço, é basicamente preço. Ele vai comparar briga fica balizada no valor, exato. E é isso aí, né? E vai te trocar por centavos no final, né? Se você isso que é duro, der né? um centavinho a mais, não ligo para essa marca mesmo, eu ligo né? Então acaba sendo isso, né? Se você não investe na marca, acaba sendo trocado por qualquer coisa, né? Hoje a visão que a gente tem de mercado de fortalecimento não é a marca Projetelas hoje, como Descabos, a gente fortalece tanto o Pátio Fabril, com máquinas modernas, tudo investimento pesado. O Haroldo com pós-venda. Sim, importante. Tudo, né? Então é um conjunto que a gente precisa tomar muito cuidado. Tudo isso por fortalecimento da marca. Para passar credibilidade e segurança. Sempre. Não funciona se você só tiver a marca forte, também não funciona. Você tem que ter um produto bom. Você tem que ter uma retaguarda, você tem que ter um equipamento bom e tudo por trás daquele equipamento final, né? Tudo Mas alinhado. O que eu tenho visto é que o que funcionava antes, que era, por exemplo, só ter um produto bom, um desenvolvimento bom, né? Funcionava antes. Você tem o melhor produto aqui, então não tem muito onde achar, para onde o cara ir, ele vai querer aquele produto lá. Hoje em dia não funciona tanto, porque você tem muitas outras opções no mercado, né? Você tem muito problema com concorrência chinesa, por exemplo? Chinesa, sim. Algumas coisas, sim. Alguma coisa a gente tem que se unir com os caras, não tem jeito. A gente traz produto da China. A gente importa também algumas coisas de lá, sim. Mas sim, né? Porque tem coisas boas, né? Tem. Todo produto que a Projetelas importa, como vocês importam, vocês tomam o maior cuidado do mundo para trazer uma coisa de primeira pesquisa, linha, né? Painel de LED está pesquisando há quase 3 anos para poder trazer. Trouxe agora. Chegou agora, tá no porto agora para descarregar. É complicado, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque... o chinês, ele tem isso mesmo, né? Assim, ele produz de tudo lá. Assim, o que você quiser, a qualidade que você quiser, da forma que você quiser, ele produz lá. Diz que tem qualidade de 1 a 10, um exemplo. Vai pegar um cabo, pega a pior qualidade e o tem cara vai trazer a primeira pior, porque hoje em dia o pessoal tá se balizando por preço, não por qualidade de produto, né? Exatamente. O que afeta mais, eu diria que é quando a pessoa traz, né, por outros meios, né, sem ser pelo meio correto. Também, isso é um grande problema. Que daí foge de um imposto aqui, uma coisa ali, daí é isso que concorre aí, uma concorrência mais desleal, né? Comercialmente falando, fica desleal. Isso tem. A gente estamos vendo esse problema agora com LED, né? Sim, muito esse problema com LED. Então, a gente está começando a aprender a trabalhar com LED, que é a mesma coisa. E dentro do que você comentou... não tem como muito fugir, né? Assim, o produto é aquele, mas aí quando você tem uma vantagem desleal ali no meio... E a gente sabe que tem. Você comentou sobre preço, sobre concorrência, o Fábio pegou esse gancho. Só estou eu aqui incluindo mais um tópicozinho aqui. O que eu vejo no mercado, a gente até bateu um papo sobre isso, o pessoal cuida de vários equipamentos. Eu cuido da minha TV, eu cuido da minha tela de projeção, eu cuido do meu projetor, eu cuido do meu lift, do som, do meu receiver, das caixas e os cabos. O que você fala para os integradores? Cara? Aquele famoso flamenguinho, né? Que os caras tem o flamenguinho. Cara, e ainda de 0,7 né? Não é nem 1 milímetro, 2 milímetros. Mas o projeto cuidou do módulo de automação, cuidou do receiver mais top. Para fazer tudo isso funcionar da forma como foi pensado, precisa ter qualidade nos cabos, não é isso? Com certeza. É uma luta que a gente luta até hoje, né? Assim, comentou do flamenguinho, né? Dos cabos de áudio.
Ainda tem muito isso, né? Assim, o cara vende um cabo que fala que é um e meio, né? Sim. 1,5 milímetros Chega de lá, bitola, mas você vai ver, a gente que conhece o cabo, a gente olha, a gente Não já tem vê que nenhum, não né? é. A gente fala assim, isso aí não é nenhum. nem Né? E daí ele compara o nosso 1,5 com aquele 1,5 lá, né? Pô, mas esse aqui é 0,75. muito mais barato, mas ele não é 1,5, que ele adianta? engrossa a capa. É. É, exato. grossa, sim, engrossa a tem capa, isso. porque o Ele plástico... tira os filamentos, né? Ele Diminui os engrossa, ele filamentos. engrossa a capa. Hoje em dia tem várias formas de se fazer, né? Sim. Você tem até cabos usando alumínio, né? Eu ia Assim, falar isso agora. sem Você o compra, cobre com paga achando que é alumínio, né? cobre e aí você vai ver banhado, alumínio. né? Eles Banhado. chamam CCA, né? Que é um alumínio com banhado a cobre, né? Que ele transmite também, Sim. não é que ele não transmite, não é que ele não funciona. Sim. Só que para você usar um cabo com alumínio, você tem que fazer ele, vamos dizer assim, mais grosso do que você usaria o Sim. cobre. Sim. Então, para você, né, compensar essa perda que o alumínio tem em relação ao cobre. Só que aí o pessoal não, o pessoal faz igual, o cobre é o menor que a bitola, que seria a correta mesma, de eu tava cobre. até conversando com ele antes de começar sobre cabo de rede, né? Sim, Porque sim. tem a velocidade que tem que passar. A transmissão de dados, transmissão. né? Também Aí tem cabo de alumínio de rede, Entendeu? por Aí aí. você usa um extender que você vende e coloca um cabo ruim. Pô, tá Pois com é. problema equipamento. Aí você acha que é o extender que tá com É, problema e e não não é. é, É o cabo. Exatamente. Não, isso acontece muito ainda hoje. E é que o Haroldo falou, né? Até esses dias eu fui numa feira, tinha um outro exemplo em relação a isso, que o cara foi na feira lá e ele gastou, sei lá, 400 mil reais no projeto do stand dele lá. E daí, acho que a pessoa do marketing mesmo comentou com ele assim, ó, vamos contratar uma fotógrafa aí, né, para fazer as fotos do stand, depois divulgar isso, né, publicar em Gerar lugar. o conteúdo, né? Não, pô, já gastei muito no stand. Mas agora aqui, ó, quinelinha. A cereza do bolo, pô. Que é o custo do fotógrafo para ir lá no stand e fazer a promoção e fazer aquilo valer por mais tempo, né? Filmar, fazer aquilo valer por mais tempo. E o pessoal faz isso com cabo também, né? Exato. Eles gastou num projeto lá horrores, com caixa, né? Caixa high-end e caixa de alto custo. E daí, mas aí o cabo, não, esse cabo aí tá muito caro, eu vou pegar nesse aqui que tá mais baratinho. Pô, mas Coloca tem um certeza? condicionador de energia top e o cabo que alimenta. Tem certeza, né? Você tá comparando direito um cabo com outro, né? A gente sempre tem essa luta aí que é eterna mesmo, não tem Até como porque fugir. sabemos que se o cabo der problema para repassar isso, para trocar depois... Nossa. Então, quer dizer, depois que já foi é passado. a infra tem que ser Mas acho que isso é pensada. cultura do Legal. brasileiro, não é não? Pode ser sim. Eu acho, Eu cara. imagino que é uma luta diária De deles buscar sobre pelo isso. preço Eu é acho, complicado eu mesmo. acho. Eu vejo Vamos de tentar vez em mudar, quando. estamos tentando mudar essa cultura, mas é difícil. Tem que mudar, né? Tem que mudar. ter. É o que a gente estava falando sobre marca, sobre preços. Eu costumo dizer que você acha vários preços de vários equipamentos, né? De tudo. Sim. Você vai no mercado, você tem preços diversos de arroz, por exemplo. Sim. Ah, mas por que um é mais caro que o outro? Pô, tem qualidade embarcada ali, né? Ninguém tá ali explorando ou ficando rico a troco de uma exploração de um preço maior. Não. Você está repassando aquilo que realmente custa, aquilo que vale, né? Pois é, e a gente lá, assim, a forma que a gente viu de tentar vencer essa luta, fugir um pouco dessa luta, é educar o mercado, né? Sim. Então a gente, meio sem querer, até em 2008, quando eu entrei na empresa, eu comecei a fazer o blog da empresa, né? Então, meio sem querer lá, a gente começou a fazer e deu muito certo. A gente tem mais de 600 artigos hoje no nosso site. Um deles é sobre, por exemplo, bitola de cabo de áudio, que ajuda a ensinar o que olhar, o que checar, né? Antes de escolher o cabo, né? E como calcular a bitola correta ali, né? Legal. Então, um deles é sobre isso, mas a gente vê o caminho está muito por aí, em tentar trazer conhecimento e educação para o mercado. Compartilhar isso para fazer com que o pessoal tenha esse conhecimento. Né? Exatamente. Ótimo. E o que a gente está fazendo aqui é basicamente isso, né? Exato. Agora, gerar conteúdo para o pessoal que está isso, assistindo, para eles poderem, para eles poderem pincelar alguma coisa, se interessar. Ah, puta, me interessei pelo que o Tiziano comentou sobre esse blog, como que eu faço? Sigam a Descabos nas redes sociais, entram lá no direct, falem, que com certeza eles vão responder para poder estar ao lado, porque a gente precisa desse pessoal, a gente precisa dos integradores e vendedores, né? Então a gente está aqui para eles, né? Vamos para a quarta pergunta? Quarta pergunta. Bom, estratégia de desenvolver produtos próprios, né? Hoje vocês têm a HDMI, vocês têm o AVLife, né? Isso, a gente tem as marcas próprias, né? Começou com a HDMI Descabos, é claro, né? HDMI Bravo. Isso, foi o primeiro cabo HDMI que a gente desenvolveu aqui no Brasil, né? Brasileiro até, acho que foi em 2007, né? Até eu brinco quando a gente fala da história da empresa. Você lembra que tipo de TV você tinha em 2007, né?
Que TV que você tinha lá, provavelmente era de tubo. Eu mesmo não tinha TV de HDMI, a gente já vendia HDMI. Era RCA, né? 2007 era RCA, os né, plug- que tinha RCA, tinha os plug verdade. RCA que era Nem apanhado era a aquele roupa, amarelo, legal. né? Era, Tinha videocomponente também vendia videocomponente antes, né? Ou VGA mais- também, né? O Já mais tinha. comum era vídeo composto. Mas era no mais o começo. vídeo composto mesmo, que era pra tela, né? Então a gente começou a Conector vender, amarelo né? era vídeo, vídeo. o Isso. branco e o Áudio. vermelho era áudio. Exatamente. Aí a gente começou a vender o HDMI, desenvolvemos o HDMI em 2007, né? E depois isso foi puxando várias outras coisas, várias outras linhas de produto. Em 2010, a gente lançou a AVLife, que é uma marca nossa também, uma marca de equipamentos para distribuição de sinal de áudio, de áudio não, de vídeo, desculpa. Então, de HDMI, né? Sim. Então, tem splitter, matriz, matriz. extensor, né? Tudo para fazer essa É distribuição. uma marca própria. Marca própria, a VLife. Né? E também, né, a gente foi daí ampliando nossa linha, né? Então, começou lá com os cabos, depois entrou o cabo HDMI, depois entrou os equipamentos. Em 2014, a gente começou com a parte de sonorização. A gente fez uma parceria com uma marca japonesa, TOA, e Hoje trazia são todos soluções produtos importados. importados de som, né? Hoje em dia a gente trabalha mais com a marca WorkPro, que é uma marca espanhola, mas continuamos trabalhando também com a japonesa TOA. Então, são sistemas de som aí, desde caixa de som, amplificadores, mixers, e chegando até Eles também... têm uns equipamentos para reverberação, né? Eu já vi alguns projetos deles em igrejas para tirar Sim, os a TOA efeitos. tem alguns equipamentos já para isso, vi sim, também. E chegando aí em 2 carros-chefe, que a gente pode dizer assim, que a gente encontrou aí nesse caminho, que são sistemas por IP, né? Pela rede IP. Então, lá em 2011, a gente lançou aqui no Brasil também exclusivamente o sistema de HDMI por IP, que é um sistema que você conecta o sinal HDMI e distribui por uma rede mesmo IP, né? Não é um extensor comum, você joga num switch de rede, distribui, né? E com essa marca espanhola WorkPro, a gente encontrou o sistema de áudio por IP, que é praticamente a mesma coisa. Sim. Você joga um sinal de áudio de linha nele, joga esse sinal num switch de rede e distribui para quantos pontos você quiser, colocando um receptorzinho lá em cada ponta, que reconverte, né, ele de rede IP para áudio, daí, né, para áudio em linha ou até já áudio amplificado fazer também. grandes espaços, né? Grandes espaços. Aí eu sim. preciso ter esse receptor em cada caixa. Cada caixa. Isso, em cada Ou ambiente. em cada linha né? de Em cada caixa, né? ambiente, né? Então eu tenho Você 4 vai receber caixas, um o sinal receptor de linha. ligado, as 4 caixas ligadas nesse Com receptor. o Wi-Fi tem que estar bem bacaninho ali. Não, é cabo, sempre a Tudo cabo, cabeado. daí, conexão Tudo cabeada, né? Por quê? Porque essa Mas se conexão, nesse espaço eu tenho 4 caixas. sim, aí você vai chegar com o sinal de linha lá, Sim. né, de áudio, e esse sinal de linha você pode jogar no amplificador, que Ah, você tá. tem lá no ambiente, Entendi. ou então a gente tem até um receptor que ele já é amplificado, então você já consegue conectar 2 a 3 caixas, ali 2 a 4 caixas, dependendo, nesse receptor amplificado também. Legal, legal. Então é um sistema bem legal, assim, que a gente já tem implantado, por exemplo, em aeroportos, escolas, fábricas, né? Porque o legal dele é que ele tem um transmissor que ele é já um microfone também. Então o microfone você já fala aqui, ele já sai cabo de rede, entra no switch e você replica ele para vários pontos. Então foram 2 produtos que a gente encontrou nesse caminho aí que continuam até hoje sendo carros-chefes para a gente, né? Legal. Sistemas por IP, né? Pela rede IP. Muito legal. E sobre o KNX? KNX é um protocolo, né? Isso, o KNX é um Tá com protocolo de vocês automação. também. Isso. Na verdade, vamos dizer que é uma marca, né? Mas é uma marca que é um protocolo, uma linguagem, né? Sim. Vamos dizer que é um idioma, né? De comunicação Assim de como tem equipamentos, né? Zigbee, Z-Wave, Exatamente. KNX é uma linguagem. Exatamente. Como o IP, né? O protocolo IP Sim. também, que a gente tem de rede. Então, é uma comunicação entre equipamentos de automação. E você tem mais de 500 fabricantes pelo mundo que falam esse protocolo. Com a mesma né? linguagem. Com a mesma linguagem. Então, te dá muita liberdade de você poder usar, por exemplo, um equipamento da Siemens, que fala essa linguagem KNX, num determinado cômodo, num determinado ambiente, e no outro lugar você usar um equipamento da ABB, da Schneider, ou da E-Electron, que a gente também comercializa, né? Então, você te dá muita liberdade de você tanto iniciar um projeto com várias marcas, como ampliar ele com outras marcas, né? Então, você não tem aquela trava, né? Com o protocolo de automação Fica amarrado, próprio. né? Não Fica fica amarrado a uma amarrado, né? marca. Sim. Que existem vários protocolos, né? Que eles seguiram esse caminho de ter a comunicação A própria própria. Sim. O que acontece é que você faz uma vez com eles, você casa com eles. É que nem casamento. É. né? Se você precisar mudar alguma coisa, ou você vai com eles, Ou ou você tem que trocar tudo. Tem que trocar. Né? Legal, Então, legal. tem isso. Hoje com o KNX a gente tem equipamentos, né? Tem uma linha de equipamentos que a gente vende, mas
O mais forte para a gente hoje é a parte de educação mesmo. Nós somos um centro de treinamento certificado pela organização KNX, que tem a sede lá na Bélgica, né? A organização KNX. E a gente se homologou, né? Fez tudo certinho e a gente tem o centro de treinamento que a gente faz as certificações dos profissionais que querem trabalhar com isso. Porque eu sempre ouvi falar dos treinamentos KNX. Sim. E existem ainda, né? Vocês Sim, estão lá sim. firme e forte, dando Inclusive, treinamento. agora mesmo está tendo um lá, tem uma parte inicial que é teórica, que é online, né? E depois tem uma parte prática que é presencial. E Se eu não me continua engano, o pessoal que ministrava o treinamento? Porque eu conheço alguns que faziam lá atrás. Não sei sim, se né? estão Hoje ainda. quem ministra o treinamento para a gente é o William Caetano, que é um profissional certificado também lá pela KNX, mas existem outros profissionais no O Brasil que William, também... a gente conhece ele. O William, inclusive, é cliente da Projetelas. Sim, também era Abraço, cliente William. nosso. Tá sempre aí com alguns projetos bons aí com a gente. Exatamente. Muito legal, muito bacana. Você já falou um pouquinho, vamos voltar aqui um pouquinho nesse assunto, Uhum. o posicionamento da Descabos nesse cenário hoje, que é tudo globalizado, que você comentou agora, marketplace, essa facilidade que tem, mas como que vocês se diferenciam para atender os integradores desse mercado AV? Assim, legal. É sempre um desafio, né? A gente fala no marketing que o posicionamento, ele é a impressão que o cliente tem de você, né? Então, como ele enxerga você, né? Como ele enxerga a sua marca, né? E ele já enxerga de um jeito mesmo que você não se posicione de nenhuma forma. Então, mesmo se você não fizer um posicionamento, ele já está te enxergando de alguma forma ali. Então, quando você faz um posicionamento estratégico, você está querendo direcionar ele para o que você vê de melhores pontos, né, que você tem na empresa, né? E hoje a gente chegou num ponto que a gente quer estar próximo do integrador para apoiar ele de todas as formas, né? Então, esse é o nosso posicionamento hoje. Então, como que a gente apoia hoje o integrador? A gente apoia com os produtos, claro, com as soluções que a gente tem, né? Os treinamentos que você comentou. Mas também com a parte de conteúdo, com a parte de educação. A gente tem também um site de treinamentos online. E também com a parte de serviços hoje também, né? Mais recente um pouco, mas a gente começou a prestar serviços para os integradores. Então, a ideia é ser um braço a mais para o integrador, para ele poder ganhar mais dinheiro, fazer mais projetos. Você manda equipe né? sua em campo? Isso, a gente consegue, né, usar a nossa equipe técnica, como a gente já tem o conhecimento técnico, somado ao integrador. Então, às vezes, para ajudar a configurar um equipamento, né, então o integrador ganhou um projeto lá, mas ele quer trabalhar em outro para ganhar mais dinheiro. Sim. Então, ele não quer ir lá fazer a configuração do sistema. Já está ganho lá, vou lá perder tempo agora. Então, ele às vezes contrata a gente para fazer essa configuração. Ou para fazer, às vezes, um diagrama, para fazer ali, ir numa situação, numa instalação antiga e fazer todo um esquema para mapear ali todo como estão as conexões, né? Para dar esse documento na mão dele para ele saber melhor. Até projeto inicial também faria? Também, mas na parte de desenho da solução, né? A gente faz essa parte também. Então, a gente tem buscado como diferencial esse apoio ao integrador, né? Ou seja, não está ali só para receber o pedido e mandar para o cliente. Não, tem toda essa preocupação por trás que vem de encontro àquilo que você comentou de fortalecimento da marca. Exatamente. Né? Para a marca estar cada vez mais fortalecida, ela precisa ter esses braços, né? Essa ajuda, esse acolhimento, vamos chamar assim. Sim. Basta o integrador trazer. Né? Falar, olha, eu preciso de ajuda aqui, eu preciso desse projeto, eu preciso que vocês me ajudem a ver aqui, a projetar isso, né? Ou aquilo que já está pronto numa configuração final, ou no upgrade, de repente, do cliente. E a gente tenta trabalhar junto, né? Para ganhar, né? O ganha-ganha, né? Que o pessoal fala, né? Os dois ganharem, né? A gente vai ganhar com a venda de equipamentos, com as nossas soluções, ou com treinamentos, e o integrador vai ganhar com o projeto. Você faz na própria Descabos? Isso, a gente tem esse treinamento de KNX, ele tem uma parte que é online e uma parte que é física, que é lá na Descabos, né, no nosso escritório, numa sala modelo que a gente tem lá, né? E tem os treinamentos online no site de treinamentos, mas a gente também hoje faz treinamentos personalizados para os integradores. Então, vamos dizer que acontece bastante isso. Entrou um colaborador novo no integrador, né, um integrador grande, vira e mexe, a gente vê ele entrando no nosso site fazendo os treinamentos lá, né? Então, às vezes, o pessoal dos integradores tem essa dificuldade também, por a gente não ter uma faculdade de áudio e vídeo, né? Algo assim. Então, de equiparar aquele funcionário novo com os outros que já estão há mais tempo. Então, a gente também pode dar o treinamento lá no local, presencial na empresa. Legal. Então, sobre cabos, sobre equipamentos, sobre sonorização, sobre videoconferência. Isso.
Então, os mais Eu acho que variados isso é muito treinamentos. importante, certificar, né? Sim, A gente está sempre. fazendo a mesma coisa aqui, a gente certifica instalador, o cara vem, aprende a instalar um flap, aprende a instalar um lift, regular uma tela, O pessoal Sim. passa um dia aqui passa com a um gente. dia com a gente. Exato. Período da manhã, Isso eu acho que é muito importante. período da manhã, a parte teórica. Sim, Uhum. Período da tarde, parte prática. prática. No final do dia é aplicado o teste de tudo aquilo que Uma foi provinha. dito, uma provinha. Sim, para validar. Exatamente. Até porque antes a gente não fazia. O pessoal vinha, fazia o treinamento, tal, tranquilo, passava o dia. Muitos conseguiam absorver bastante coisa, mas Sim. a gente sabia que nem todo mundo prestava aquela atenção. Sim, Aí, para certificar o que a gente faz hoje, né? A gente emite o certificado, certificadinho. ele tem que acertar pelo menos 70% das questões. Sim. E é tudo fácil. O Enem se baseia nas nossas, né? Então é bem facinho. Tranquilo. Só não tem a redação, né? E você falou sobre todo mundo ganha, né? Porque Exato. a ideia é a Discabos, o integrador, cara, mas tem um que ganha mais, que é o cliente, né? É, Porque Exatamente. vocês vão entregar o projeto para ele com extrema qualidade, muito provavelmente superando as expectativas, porque foi tudo muito bem pensado, foi planejado, foi bem projetado e executado. Porque até mesmo se der Então, algum é muito problema, bom. a marca que aparece é a sua. Exatamente, Pô, pô. não está Sim. funcionando por um erro de instalação, a sua marca fica mal vista. Exato. E é muito legal que você falou da parte também de cursos que vocês fazem aqui, porque além de você estar ajudando o integrador, Sim. claro, a fazer às vezes oferecer um negócio novo que ele não oferecia, né? Também. O cliente final, porque ele vai ter uma instalação melhor, e você também, porque ele vai dar menos manutenção no final. Porque Exatamente, se exato. o integrador fizer direitinho, Tudo é um elo, instalar né? direitinho, no final também dá menos problema, menos dor de A cabeça. gente tem o nosso departamento que é por telefone. A gente resolvemos Sim, sim, o nosso RMA é baixo, É. graças a Deus é muito baixo. E por algum aqueles que detalhezinho, aparecem, né? Detalhezinho a de gente troca resolve. de cabo, inverteu a fonte, por exemplo, Ah, sim. É. do 24 Coisa volts. Você simples. inverte o motor, inverte a rotação. E é Sim. coisa simples, a gente consegue resolver bastante. Às por vezes telefone. o técnico tá ali naquela correria, ele Sim. sabe fazer, mas Sim, naquela correria, sim, naquela acabou pressão, colocando. Sim, acaba troca. colocando errado. Verdade. Tal. Maravilha. Vamos para a Verdade. próxima. Bom, hoje a Discapos já deve tá entrando no mundo da IA, né? E o Sim. que ajudou no atendimento, produtos, desenvolvimento, o que a IA está ajudando vocês? Vocês utilizam o AI em alguma coisa lá já? Eu uso, sim. Também eu falei, né? Eu sou apaixonado por branding, como eu falei, mas hoje em dia a IA tem me pegado muito também nisso, né? Eu sempre fui meio nerd mesmo nessas coisas, né? Antes eu desenvolvia site, Sim. né? Fazia essas coisas, sei um pouco de programação e tal. Então é uma coisa que me pega bastante, assim. A gente tem usado, sim. Temos Ajuda testado bastante, né? algumas coisas, né? E você vê com bons olhos? Ah, sim, com certeza. Assim, mesmo o pessoal de marketing em geral, marketing eu digo que foi o primeiro impactado aí, porque Sim. para gerar texto, gerar imagem, foi um dos primeiros, né? E daí vai migrando para outros departamentos também, né? Então, vejo com muito bons olhos, assim, traz muita produtividade para a empresa, aumenta muito esse ganho, né, de eficiência. E a gente usa lá para algumas coisas já, assim, eu acho que o início normal de todo mundo é no texto, né? Sim. Você entra lá, pede, escreve um texto para mim em inglês aqui. Não é que eu não sei escrever em inglês, eu até sei escrever em inglês, mas às vezes você acorda naquele jeito, né? Que tá mais ou menos, Sim. não tá saindo, parece que não tá saindo a palavra em inglês aqui. Você escreve para mim isso aqui em inglês? Escreve bonitinho, né? Escreve em espanhol? Escreve para os fornecedores, né? Em espanhol. Ah, beleza. Você não faz um texto aqui direcionado para integrador? Me ajuda aqui a direcionar os benefícios que eu vou oferecer para o integrador com esse sistema aqui, né? Com esse produto aqui. Ah, sim, né? Então, você vai migrando para outras coisas, para até chegar no que eu cheguei hoje em dia, é que, por exemplo, eu desenvolvi uma integração para o meu site com o meu CRM. Eu não sou cara de fazer integração. Sim. Eu sei um pouco de programação e tal, mas brincando ali com a IA, conversando com a IA, eu falei assim, IA, eu preciso que quando o cara entre no meu site e acesse a página de um produto, preciso que você me informe lá no CRM, no nosso CRM que a gente usa. Tranquilo. Sim, vamos fazer isso agora, então. Aí então você faz isso aqui, faz aquilo ali, né? Cria essa programação aqui, joga isso lá, joga tal, e eu Te dá testando. todos os caminhos, né? É claro que às vezes não dá certo logo de primeira. Eu falo, isso não deu certo, não funcionou. Então faz isso, então joga isso, faz isso. Não funcionou. Faz isso aqui, então muda isso aqui, tal. Aí o negócio rodou. Porque quando Ficou eu vi, tá redondinho? funcionando redondinho. Que O cara legal. entra no nosso site, um site de parceiros que a gente tem lá para integradores. Ele entra, né? Acessa lá os produtos, né? Pode acessar os preços hoje lá.
e daí a gente consegue saber, né? Consegue ter essa ideia de quem está entrando e o que produto que Consegue ele medir, usou, né? né? Consegue medir e também ter esse contato com o comercial depois para poder ajudar ele, né? Mas por isso mesmo, porque se ele está buscando alguma solução, buscando algum produto, a gente pode também entrar para ajudar, para apoiar, né? Então a gente tem Legal. usado bastante e tem buscado também outras formas de usar que, né, tem aparecido muitas outras coisas. O problema Legal. é aquela velha sigla, Então, né? eu vou fazer a IA. pergunta agora. Eu vou fazer essa pergunta agora antes da próxima. É. Já vimos que, além de... Porque todo mundo vê a inteligência artificial com bons olhos, alguns um pouco mais com o pé atrás, mais relacionado a talvez medicina, possibilidade de grandes guerras, o que ela pode fazer, né? Mas para o nosso dia a dia é muito interessante. E aí a gente tem que fazer a pergunta, não tem jeito. Já vimos que para a IA está do seu lado. Ah. Ela não te mete medo. Mas a hiene te mete medo? Iênica, que é a hiene, A hiene é natural. É a ignorância natural. Ignorância natural. Essa sempre teve problema, né? Você sabe que eu fiz essa pergunta para minha diretora, ela deu uma resposta muito legal e eu compartilho isso. Eu falei, você tem mais medo da IA ou da hiene? Ela falou, o que é hiene? Eu falei, ignorância natural. Ela falou, eu tenho medo da hiene usando a IA. Então ficou muito bom. E tem aquelas brincadeiras também, né? A IA, né, veio para mudar o mundo, para trazer tecnologia, e o brasileiro na IA. E tem lá o Silvio Santos cantando uma música em inglês lá. O brasileiro joga por outro lado. Exatamente. Assim. Então a gente faz essa brincadeira, né, sobre essa situação, porque realmente a gente tem bons olhos também com a IA. Eu acho que todo mundo vai colher bons frutos com ela. Mas o pessoal tem que se preparar para ela. Sim, não adianta esperar a coisa mundo acontecer sem volta, naturalmente. né? Exatamente. Não tem volta, né? E é começar a usar. É que nem a internet quando chegou, né? A internet também chegou de um jeito ali meio estranho e tal. Você acessava para uma coisa e tal, mas tem que usar. Tem que ir usando. Hoje a gente usando. não vive sem. Você vai conseguir mais usos mais produtivos também, né, para isso, né? Eu participo de um grupo de marketing, né, que vira e mexe, o pessoal olha meio torto, né? Porque, mas esse texto aí foi feito com IA, essa imagem foi feita com IA. Tem gente que não aceita, né? Mas uma coisa que não tem para onde fugir, né? Também quando chegou o 5G também, que foi uma alavancada. Exato, né? Tudo. E ainda não aconteceu a evolução do 5G. Sim, como deve acontecer. Como deve acontecer, como se promete. Que ele falou, já começou, né? A internet ninguém queria usar. Hoje o 5G já... Hoje você não vive sem. Vai mudar muita coisa, né? Você não vive sem, né? Muita coisa. Vou voltar aqui sobre o HDMI, o IP, que teve o pioneirismo da Discabos. Mas hoje em dia, o que você entende de alguma conexão que foi meio que subestimado pelo mercado? Uma conexão que seria bacana, seria bom se trabalhasse, ou se trabalhado melhor, e de repente ela ficou meio de lado? Assim, teve muitas promessas aí no caminho, né? Assim, né? A gente teve, né? Antes vinha o VGA ali, né? Depois veio o HDMI. O HDMI tomou Entre eles teve mesmo, o DVI, né? Teve o DVI no meio, tem o DisplayPort. O DisplayPort ainda é usado mesmo, mas ele fica ainda, não é tão, né, não tem tantos equipamentos, tantos dispositivos como o HDMI, né? Já teve gente falando que o próprio USB, né, o USB-C ali, aquele que a gente usa no celular, também seria utilizado para vídeo, né? Dá para utilizar hoje em dia, mas não é tão difundido também. E tem também conexões novas surgindo, né? Se eu não me engano, GPMI, que se chama, né, uma conexão nova que promete trazer uma largura de banda maior de dados, né, de sinal com maior resolução do que o HDMI, mas são todas, vamos dizer, promessas aí que a gente tem que também, né, estudar bem, acompanhar, tomar cuidado também para não entrar numa promessa e depois também não dar certo, né? Muito mais a gente como distribuidores, né, como fornecedores, às vezes a gente entra numa promessa dessas aí, se estoca lá, enche o estoque e tal, e daí depois não vai para frente, porque os poderosos lá, os fabricantes, por exemplo, de tela, né, de sistemas de vídeo, decidiram não adotar ou mudaram para outra, né? Exato. Então tem isso sim, é bom sempre estar de olho, né, mas é algo que demora para entrar, né, assim, no HDMI tem muito isso também, assim, o pessoal pedia, não, mas eu quero o cabo que suporta 4K, né? Eu quero o cabo versão não sei o quê, né? E aí, no passado, nós falávamos assim, pô, mas nem existe TV 4K no passado, né? Sim. Pra que você quer o cabo 4K? Não, porque falaram que é o bom e tal, mas eu quero 4K. Agora é o 8K, né? Eu quero o cabo 8K. Não, eu só quero se for o cabo 8K. Tá bom, a gente tem o cabo 8K lá, mas
Você vai ligar ele aonde? Não, ligar numa TV velha lá que eu tenho lá vai gastar dinheiro e no todo. computador. Né? Então, para que, né? Você vai gastar com cabo 8K, com sistema todo 8K? Tudo bem, você pode ficar preparado para o futuro já, né? Mas é algo que eu vejo assim que o pessoal tem que ir mais de leve, pesquisando, acompanhando, e no momento certo você vai migrando, né? Porque geralmente tem resistência, né? Eu lembro, muito vagamente, mas do HDMI, que quando começou, que eu acho que era o HDMI 1.2, né? Depois Sim. versão 1.4, e assim foi, né? As versões foram se atualizando. Mas eu lembro que o pessoal resistia um pouco, né? O HDMI, a bitola é 24 WG, né? AWG, aí ela é um pouco flexível, eu não consigo passar ela por dentro da estrutura que eu deixei, então Sim. não. Aí você vai para o sistema Extender, que é bem mais recente, aí o pessoal também tem restrição, porque tem que ligar na energia e tal. Então, é o que você falou, tem o tempo de maturação disso, né? Tem que exatamente. deixar isso acontecer. Hoje, eu não vejo mais nada de conexão até esse momento sem ser o HDMI. Né? Todo mundo hoje é HDMI. E na época o pessoal resistia um pouco. Você tem um porque tempo, né, para melhorou maturar muito, né? ali aquela Exato, solução, até para exato. desenvolver mais fornecedores, né, mais Sim, fabricantes, né? Isso funciona com outras tecnologias também hoje em dia, né? A gente vê hoje com um produto que a gente tem também, que é uma tela interativa. Ela tem, né, touch, mas ela já vem com câmera, videoconferência e computador dentro dela. Que quando a gente trouxe em 2018, a gente não tinha outra marca que trazia isso, né? Pelo menos, a gente não conhecia. E a gente não Quantas sabia nem polegadas? como chamar ela, né? Ela começa com 55 polegadas, vai até 98 polegadas, né? A gente não sabia nem como chamar. Como a gente chama? A gente chama de monitor, mas não é bem um monitor, tem câmera nele, né? A tela interativa. Aí tela interativa o pessoal associa muito ao touch, né? Existe tela que é só touch, né? Então, até hoje a gente não tem muito um nome para esse produto, né? Mas a gente vê que agora você já tem ali algum leque de fabricantes. Tem, sei lá, 5, 6 fabricantes que existem aí desse tipo de produto. Então, isso ajuda o mercado também, faz todo mundo conhecer melhor a solução, né? Ela já tem câmera integrada também. Já tem a câmera, o microfone, o computador. Então, você põe a tela na sala e acabou. É só Faz a ela. apresentação, você consegue até escrever, já copia, né? já manda imprimir. Compartilha o seu sinal de computador e de celular sem fio com ela, né? Você joga para ela sem fio. Tem tudo. Você joga na sala de reunião, ela acabou. Né? Ela faz tudo ali. Então é um tipo de solução diferente que às vezes tem dificuldade até de dar um nome para ela, né? Para o pessoal entender o que ela é exatamente. Aí o pessoal chama ela de TV. Essa TV, ele fala, pô, não fala isso que ela fica brava. Ela tem monitor, IA, não é um monitor. Ela tem IA aí dentro, não vai ficar chamando ela de TV que ela não vai gostar. Até determinar o nome é difícil, porque é TV, é monitor, é luz, é tudo, exatamente. Né? Ela lava, passa, cozinha. Legal. E voltando um pouquinho na parte de treinamentos, como que o cara eu quero fazer um treinamento, qual é o agendamento que ele tem que fazer, como que ele procede? Boa, dá as dicas, né, para quem tá nos assistindo. A gente ia falar de configuração de equipamentos, a gente falou há um pouquinho de tempo atrás sobre isso. Então, hoje no nosso site, você entrando ali no descabos.com.br, tem uma seção de treinamentos ali, já, né, onde você pode consultar os treinamentos que já tem disponível, fazer o seu cadastro e já fazer alguns gratuitamente, tem alguns pagos, alguns gratuitos. Também a gente tem uma seção de e-books, né, onde a gente tem bastante guias, assim, tem, por exemplo, um guia de HDMI, tudo sobre HDMI, né? Tem bastante conteúdo sobre isso, né? Isso tudo é gratuito? Sim, precisa estar cadastrado? Os e-books são gratuitos. Você precisa só preencher um formuláriozinho ali, mas precisa ser integrador ou não? Pode ser... Não, no caso do e-book, não. No caso do e-book é só entrar e baixar mesmo. Qualquer interessado, né? E os treinamentos personalizados, aí é mais algo que a gente desenvolve sob demanda mesmo, né? Porque depende do que o cara precisa, né? Que tipo de conteúdo que ele precisa, para quem que é para um cara que já está, né, tá iniciando agora, não conhece nada, é para um cara que já está há algum tempo no mercado, né? Então tem alguns tipos de conteúdos diferentes e é só entrar em contato com a gente também lá pelo site mesmo, que a gente tenta desenvolver daí esse treinamento específico para ele, né? Hoje, em torno de quantas revendas você atende no Brasil hoje? Tem ideia do número? Agora é difícil, viu? Mas é porque como cadastro mesmo que a gente tem lá, eu diria que tem, vou dizer dos e-mails que eu mando lá, a gente tem
em torno de 7 mil cadastros Legal. de integradores, da lista de integradores ali que a gente tem. Como empresas, eu diria que tem umas 3 A gente mil chama cadastrados, né? ativos, né? O cara Mas que compra ativo diariamente, mesmo não são tudo isso, né? Mas a gente- eu diria que tem uns 3 mil cadastrados e a gente atende, assim, tem os caras mais recorrentes, né? Sim. Que vêm todo mês, tá sempre junto com a gente. E às vezes tem caras também que Os esporádicos, voltam, né? Fica Esporádicos, né? fica um tempo sem comprar. É a Exatamente. mesma realidade nossa, Mesma coisa, da mesma sim. forma, a gente tem aproximadamente 7 mil cadastros ou mais, e aí a gente mede aí a atividade dele a cada 180 dias, então passou de 180 dias, a gente já imagina que está com uma inatividade, a equipe Sim. comercial começa a Tentar fazer mais resgatar, contato né? para entender o que está acontecendo e tentar ajudar. Então é mais ou menos Mais ou na menos essa pegada, a né? mesma realidade Aí nossa. tem gente que a gente liga, né? O cara era integrador de áudio e vídeo, diz, não, tô fazendo outra coisa agora, sei lá, eu trabalho numa loja de sapato, né? Tem cara que muda Montei um açougue. da água pro vinho. né? Isso Porque aí. eu acho que os treinamentos fortalecem bastante. Sim. Sem dúvida. Muito, Importante, muito, importante. muito. E o melhor de tudo, gente, é tudo gratuito. 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 Não pode. Depois o pessoal, eu escuto alguns integradores falando assim: mas os fabricantes, os distribuidores, eles são longe da gente, eles não participam. Gente, praticamente todos os eventos de feira que eu fui até hoje, eu encontrei o Cristiano Descapos, já encontrei o Tiziano. Está sempre ali presente. A gente aqui, Marcando Projetelas, presença. sempre fazendo, sempre estando nesses eventos. Fazendo o nosso 14º encontro com especialistas, que vai ser agora dia 6 e 7 de agosto. Marque na agenda. 14º, para atender 100 pessoas na quarta, 100 pessoas na quinta. Como o conteúdo é o mesmo, a gente faz 2 dias, que é justamente para atender um maior número de interessados. Sim. Aí, pô, a gente abre ali, dá até um excesso, né? Dá até medo. Você tem 100 vagas, a gente coloca 130 pessoas. Vem 85, 90. Eles acabam desistindo no meio do caminho. Aí você sabe o que é Evento, marqueteiro. né? É isso mesmo. Você está colocando ali, você está investindo para poder compartilhar isso com o integrador que está ali necessitando daquela informação, na busca de informação. E muitas vezes ele fala assim, 14º encontro, ou eu vou numa feira para ver Descapos, para quê? Eu conheço eles de cor e salteado. Mas e as novidades? E as coisas que não... E mesmo que não tenha nada de novidade... Reciclar sempre sim. Positivo, né? Sim. Teve aquela pegada na época da pandemia de todo mundo ir pro online, né? Pro remoto, né? Trabalhar remoto. Eu não sei como vocês estão aqui, mas lá a gente tem voltado tudo pro presencial mesmo, porque presencial é diferente, não tem jeito, é outra coisa, né? Ainda outra mais pegada, né? Pra gente que tem empresa, né? É outra coisa para você passar a cultura da empresa mesmo, né? Posicionamento, estratégia, né? E a conversa do cafezinho, né? A conversa do cafezinho que você não tem quando você tá em casa, lá no remoto. Sim. Então, assim, isso daí eu tenho visto. Eu também tinha a ideia de, agora dá para ir todo mundo pro remoto, super legal. No começo da pandemia, eu ficava jogando bola com meu filho no almoço, na hora do almoço. É super legal. Essa é a vida que eu quero. Essa é a vida, mas depois a gente foi vendo que não era bem isso também, né? Assim, então, acho que esse movimento também, né? Inclusive, é o tema da próxima pergunta, que na pandemia vocês criaram essa divisão, né? Tinha lá o e-commerce também. Sim, e existe até hoje? Não? Diminuíram? Sim, não existe. A gente tem uma divisão ali interna, tanto essa divisão dos serviços, né? Que eu comentei, como... essa de e-commerce, mas para itens de consumo que não exigem exatamente um projeto, né? São itens mais de compra ali para compras bem avulsas, assim, de um cabinho USB, um hub USB, coisas pequenas assim, né? Tá. A gente tem sim esse braço, mas não representa também muito hoje da empresa. Foi algo que vocês criaram lá na pandemia, porque eu acho que todos os empresários naquele início ficaram meio que sem saber para onde correr, né? Porque tudo muito novo, vamos fechar tudo, vamos trancar tudo, o que a gente vai fazer? Né? Aqui hoje nós temos 60, 70 pessoas, na época tinha mais ou menos isso também, vocês lá com os funcionários. O que vai fazer com essas famílias todas, né? E aí começaram a se reinventar, e aí vocês lançaram esse e-commerce, mas hoje percebe que o trabalho remoto... home office não, tem que estar ali presencial. Eu sou mais do presencial mesmo, né? A gente até tem um rodízio, claro, né? Tem ali... um diazinho, 2 dias, que alguns ficam remoto, né?
mas o presencial é diferente, né? E tem tudo a ver com o que você estava falando do evento, né? O evento também presencial é diferente. É diferente você fazer um webinar, fazer um online. Eu tô falando, a gente tá fazendo podcast e eu tô falando mal do online aqui, né? Ó, essa parte, a diretora vai cortar essa parte. Corta essa parte. Não, mas é diferente. É claro, no online você consome muito conteúdo, você hoje tem muita possibilidade de aprendizado no online, né? Mas o presencial é diferente ainda. Você sente de outra forma ali as pessoas, né? Você conversa outras coisas com as pessoas. Principalmente Né? para o nosso mercado, que está muito carente de feiras, né? Sim. Aqui no Brasil, praticamente, não... Né? A gente Quase não tem mais. Participamos da House Decor, que é uma feira de arquitetos, mas a gente viu um nicho que tem tudo a ver com a Projetelas, mas está faltando. A Infocom, que teve no Brasil, vocês participaram da Infocom também com a Projetelas junto. Foi uma feira muito legal, tinha a Predial Tech. Isso, depois a Tecnomultimídia, depois a Integratec, Integratec, né? Então a gente tá meio carente. Aí a Projetelas se viu nesse... Tinha High-End Show, Hi-Fi Show. Que era no AMB, né? No Andretti, né? O Andretti organizava. Sim. Muito, muito bom. Muito bom. E você vê a realidade lá fora. Eu tive o prazer de ir com a diretoria lá para a Easy, lá em Barcelona. Meu, é brincadeira aquilo. O tamanho que é, o número de pessoas participando. O Fábio agora vai com a direção para Denver, né? Vai para a feira em Denver. Então, lá fora as coisas acontecendo de uma forma muito mais dinâmica, muito mais frequente, e aqui meio que esquecido. Não, a gente precisa voltar a ter. Aí a Projetelas começou a fazer os encontros, né? Exato. Aí, o último, que teve os dinossauros Teve, cara, os caras das antigas aí. Eu Estavam em pessoal 5, 6 caras que, pra juntar esses caras é Vou falar pra difícil. você, somando a idade das fotos, davam 600 anos, cara. Né? E é tudo cara dinossauro mesmo assim, do começaram esse Começaram Mas isso. isso acho que também passa um pouco pelos organizadores de evento, né? Às vezes você organizar um evento que nem organizava antigamente, não atrai muito o pessoal para ir. Que nem você falou, não, vou lá só para ver um stand e eu já vejo tudo isso aí na internet, né? Vou lá para quê, né? Essa experiência do evento tem que ser diferente, né? Então você vai lá para conhecer, para conhecimento, para ser treinado, para ter algum conhecimento novo, né? Então, eu acho que o conteúdo, ele traz muito a volta para os eventos presenciais, assim. E os organizadores têm que olhar para isso também. E aquela velha história que o cara fala, mas os âncoras, que é a LG, a Panasonic, os caras não querem fazer feira. Aí espantava um pouco o público. A gente precisa ter esses caras, eu também acho que é válido. Sim. Essas empresas grandes. Né? Chama público, né? Chama. Então, eu também não sei por que não conseguiram trazer os caras para os eventos, né? Aí a Projetelas fez os encontros e tá aí. É isso. 14º aí, mais 2 que nós 7 e 8. fizemos. 6 e 7 de 6 agosto. e 7 de agosto. Não percam, percam, hein? Já vai estar no Instagram da Projetelas o link para inscrição. Porque eu tenho certeza que o evento da Projetelas é um evento que traz conteúdo, traz valor para o integrador. Então, por isso que ele vem, senão ele não estava vindo. Não, exatamente. A gente traz as marcas, né? Atrativo, né? Dia 6 e 7 de agosto, nós teremos, além da Projetelas, mais 5 empresas com a gente. E a semana que vem, o nosso pessoal de marketing já vai lançar aí a campanha de inscrição e tudo mais. É isso aí. Inscrições limitadas, gente. Tem que já correr e fazer as inscrições. Fazer lá. Legal. E não vamos faltar, né, pessoal? Não, fez a inscrição, vai no evento, né? Não vai deixar eles vão perder o almoço. Ó, o evento tem estacionamento grátis. Café da manhã para recepcionar o pessoal. Tem um almoço e, olha, modéstia à parte, o almoço é muito bom. Em todo podcast a gente sempre tá avisando. O ano passado foi um filé mignon com molho madeira. Nossa, que eu vou falar você lembra champignon? Foi bom mesmo. Tanto é que a gente tá pedindo para eles, provavelmente, o mignon molho madeira. Foi muito porque ele bom. foi muito elogiado. Muito elogiado. Muito bom. Teve o café da tarde, despedida. E O como tour, é aniversário da Projetelas, o bolo. Tivemos um bolo. Mas tem um tour pela fábrica, Pela fábrica e sorteio de brindes no final, que vai mais um recado aqui. Teve muitos que foram sorteados no último, e a gente pegava o papel, Haroldo Machado, cadê? Foi embora. Perdeu. Foi embora, perdeu o Playboy. O brinde vai para quem tá ali até o finalzinho com a gente, né? Então fiquem até o final que vale a pena. Que é legal que todo o evento é feito dentro da fábrica. Hoje o podcast aqui tá dentro da fábrica. A fábrica tá funcionando, tá tudo normal. Então isso que é bacana. Isso é ótimo. Em breve a gente vai fazer um podcast ao vivo com a fábrica na plateia assistindo a gente. Beleza? Para dar público. Para dar visualizações. A diretora fica aplauso, né? Vai, a diretora vai. Né? A gente vai evoluir. Rede Globo, se cuide. Legal. Bom, além do KNX, né? Quais as tendências globais aí de automação predial
a Discabos está trazendo para o Brasil? Tem alguma coisa nova para trazer? Eu vejo assim, o que tem muita demanda ainda, tem muito mercado para crescer ainda, é a parte de videoconferência mesmo nas salas, né? Apesar de muitas empresas já terem, né, o seu microfone, a sua câmera na sala, né, estarem bem equipados nisso, né? Existem pesquisas que mostram que muitas empresas ainda não estão bem equipadas. Então, tem muita demanda, muito mercado nessa área de videoconferência, né? Muito. Não é exatamente uma novidade, porque já existe há algum tempo, mas a cada ano se lançam equipamentinhos novos, soluções novas, né? Hoje a gente tem uma solução de microfone que você põe no meio da mesa e ele é Bluetooth, então ele não tem necessidade de cabeamento, né? Então vão se lançando soluções novas nesse sentido. Um microfone que pega uma mesa com várias pessoas ou tem que ter um para cada pessoa? Não, é um que pega 360 graus e ele pega uma até reunião 6 mesmo metros de uma de videoconferência, distância, né? Até 6 metros de distância. Estamos falando com a matriz lá na Inglaterra, um microfone no meio captando todo mundo. Legal. Tem aí também sistemas para salas maiores, né? Sistemas de teto, microfones de teto, são placas assim bem grandes que colocam no teto, né? A gente já fez um suporte para ele uma vez. Bacana. Pediram um suporte. Então é para pegar já ambientes maiores, né? E tudo, né, com um sistema que reduz ruído, reduz eco, para ficar o som cada vez mais claro ali, né, para quem está ouvindo do outro lado, e a experiência ser boa dos dois lados, né? Que às vezes quem está aqui falando tá tudo certo, estamos conversando, aí o cara lá do outro lado não está ouvindo nada direito, né? A gente tava com um probleminha assim no nosso... Os dois primeiros. Dois primeiros, né? Mas, com o Sandro e com o Fernando, já... que a nossa diretora está vendo pra gente regravar com os dois, porque o áudio estava Teve um problema de ruído, metalizado, sabe? Um som metalizado, né? Mas agora já tá tudo resolvido. Tudo resolvido. Beleza. Tudo resolvido. Então, até, por exemplo, nesses casos de videoconferência, teve já casos de escola de inglês que procurou a gente, escola de inglês que faz aula tanto presencial como remota. E, às vezes o aluno está aqui e o outro remoto e os dois têm que participar da aula, né? Então, o cara que está lá, ele tem que ouvir o que está acontecendo no ambiente. Sim. Não adianta só ouvir a professora falando, né? Ou quem está dando a aula ali. Tem captação dos alunos também. Tem a captação dos alunos. Legal. Então, tem casos nesse sentido, assim. E daí, se o cara está ouvindo lá para aprender inglês, né? Se está ouvindo o som meio abafado, ele não vai conseguir captar direito para depois falar, né? Numa conversa que a gente está falando, assim, muda pouco. Tudo bem. Tá um pouco abafado lá, mas tá uma conversa para você ouvir o conteúdo ali é diferente, né? Mas para uma aula de inglês aí já é bastante alunos, eu imagino que mais crítico, vamos dizer assim. A captação tem que ser bem mais perfeita, né? Tem mais nítida. E é outra aplicação que tem crescido, essa parte de escolas, né, que tenha tanto presencial como remoto, e é uma forma da escola ganhar mais dinheiro, mais opções, né, mais posições de aluno, né? Então você tem uma classe lá que comporta 50 pessoas. Mas online, quanto que cabe, né? Aí não tem limite, né? Sem dúvida. Então, você consegue ampliar a receita da escola dessa forma. Já teve casos também de escola que chegaram nesse sentido. Escolas de negócios, né? Esse tipo de escola. Legal. Muito bom, muito bom. E você acha que, falando do integrador novamente, você acha que o perfil do integrador desses últimos 10 anos mudou muito, mudou para melhor? Porque a gente falou bastante de treinamento, que é importante, né? Sim. Mas aqueles que insistem em não treinar, é um perfil que precisa ser mudado, certo? O que você vê como mudança positiva aí nos nossos integradores atuais? Eu vejo lá na Discabos, né? A gente acompanhou bastante esse caminho dos integradores. Então, desde o início, quando a gente vendia para som automotivo, tem muita gente hoje que fazia som automotivo e hoje é integrador de áudio e vídeo, de racing. Tem vários casos, casos de sucesso, inclusive. Tem vários casos de sucesso. Então a gente foi acompanhando meio que esse desenvolvimento também com as nossas linhas de produtos, né? A gente vê que o pessoal se capacitou muito, né? Aprendeu muito, né? Mas ainda tem, né? O pessoal da antiga que às vezes acha que já sabe tudo, né? Então a gente tem que respeitar também, né? Mas é o cara que não quer aprender, não quer ouvir, né? Não quer olhar novas soluções, novos produtos. E esse cara, né? O problema é que ele tá sujeito, né? A sumir nos próximos anos se ele não ficar de olho com novas tecnologias, né? Que muda muito, a gente sabe, né? A tecnologia tem mudado a cada ano aí, ainda mais no marketing. Vocês perguntaram do marketing, como era o marketing antes, como era hoje. Ixi, se perguntar 2 anos atrás, já mudou 100%. É isso que eu ia te falar agora. Na pergunta, a gente fala de 10 anos. 10 anos hoje é impensável, né? Porque a mudança, ela tá muito dinâmica, tá muito rápida. Diariamente se muda. Você tem que ver ali, você tem que estar sempre atento, analisar a cada 6 meses, 1 ano, que seja.
Você tem que ver o tem que seu subir a régua, como a gente fala, né? Tanto na régua de de se capacitar, sempre buscar novas informações, né? Tanto da parte técnica de produto, mas também na parte de mercado mesmo, né? Com certeza. Às vezes tem alguma solução saindo nova, né? Essa parte de podcast mesmo, né? Não é soluções que a gente não trabalha com esse tipo de solução, sim, mas é algo que está também muito, né? É uma tendência muito forte, né? Uma tendência forte. Então tem que olhar, né, para esses mercados novos também e entender como é que vai ficar com a geração nova, né? Que a geração, né, do áudio e vídeo, nossa, ali os nossos clientes também ainda continuam sendo muito dessa geração ali de 30, 40 anos, 50, né? Mais para esse lado, né? Agora a nova que vai vir, né? E a nova agora de 20, né? Como é que faz, né? Vai entrar nesse mercado, vai consumir esses produtos, vai querer comprar da gente, né? Como é que faz? Então tem que ficar de olho também para as novas gerações. Sempre atento. Sem dúvida, sem dúvida. É isso aí. Bom, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Queria agradecer o Tiziano aí. Obrigado. Muito obrigado. Passar a palavra aí para você aí. O convite. O que você achou do podcast? Achei muito legal, assim, a produção aqui, eu falei que é produção de Rede Globo aqui, o pessoal tá... Estamos melhorando, se equipando muito bem, né? E achei muito legal o bate-papo também com vocês, agradeço muito aí Inspiração o convite. no George Lucas. Jorginho. George Lucas, é amigo nosso. Legal. Bacana. Obrigado. Deixa uma mensagem final para os integradores, né? O que você pode dizer para eles aí? Sim, os integradores, né? Eu vou reforçar aqui um pouco do que a gente já falou, né? Para ficar de olho nas novidades, né? Conhecer um pouco mais sobre o que está acontecendo nas tecnologias, né? Tanto na parte de IA, que a gente falou um pouco aqui, como na parte de educação mesmo, de produtos, né? Hoje a gente tem no nosso site, por exemplo, uma IA para os parceiros, no site de parceiros, que ela pode te ajudar a buscar a solução que você quer. Então, eu já testei ela, tá? Ela acha umas soluções lá meio cabeludas lá. Você joga lá, eu quero tal coisa... Ela vai buscar na nossa base de dados, no nosso conhecimento e te dá uma sugestão legal ali de produto para você usar. Então, fique atento, né? Confira aí as novidades da Projetelas, da Descabos. Siga a gente nas redes sociais, no YouTube. E estamos aí para o que precisar. Se precisar me contatar, meu e-mail é tiziano.mas@descabos.com.br. E aí eu fico à disposição aí de vocês. Obrigado. Valeu, Tiziano. Obrigado aí, mais uma vez. Obrigado, gente. Tchau, Até a próxima. Valeu.